Olá, Igreja de Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja sobre cada um dos irmãos, sobre cada família que nos acompanha neste momento. Estamos aqui com o objetivo, mais uma vez, de adorarmos ao Senhor, de celebrarmos ao rochedo da nossa salvação. Então, dedique esses poucos minutos completamente à adoração ao Senhor e ao louvor do nosso Deus. Nós vamos entoar alguns cânticos de adoração ao Senhor e juntamente com o Ministério de Louvor, eu quero convidar você para adorar ao Senhor através dos louvores. Este é meu respirar, este é meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o
Irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus nos diz no Salmo de número 3, um salmo escrito por Davi, sobre a confiança em Deus em meio à adversidade. A palavra do Senhor vai nos dizer, no verso de número 1, um lamento, uma observação que Davi faz. E Davi pensa: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Na vida, nós temos adversários, nós encontramos inimigos, nós encontramos barreiras. A vida, ela não é linear. Nós encontraremos curvas, nós teremos altos e baixos. E Davi estava vivendo isso, estava passando por um momento de curvas, por um momento de altos e baixos. E é diante dessa circunstância que ele apresenta ao Senhor: Senhor, o número dos meus adversários tem crescido muito. São muitos os que se levantam contra mim. E veja só, que coisa interessante. Esses inimigos que se levantavam contra Davi, um deles era o seu filho Absalão. Um deles que perseguia Davi era o seu próprio filho. Então imagine a angústia, a dor do coração de um pai que perde ali, é expulso do seu reino pelo seu próprio filho, que tenta tirar a sua vida, que usurpa, que rouba aquilo que ele tem. E é diante desse contexto de adversidade que Davi continua dizendo: e são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, não há em Deus esperança para ele. Davi escuta essa queixa, Davi escuta esta fala contra ele e ele leva para Deus. E ele apresenta esta queixa a Deus, dizendo: Senhor, eles estão dizendo que nem mesmo o Senhor pode me livrar. Eles estão dizendo que nem mesmo o Senhor pode me trazer proteção. Estão dizendo que o Senhor não pode me salvar. Então no verso número 3, Davi declara: mas Senhor, Tu és o meu escudo. Ou seja, Tu és a minha proteção. Tu és aquele que me guarda, Tu és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. E então, diante dessa circunstância de dor, de adversidade, de perseguição, de inimigos que aumentam, que no verso de número 4, Davi faz uma meditação e toma uma atitude. E a atitude de Davi é se voltar à oração, quando ele declara: com a minha voz clamo ao Senhor, e do seu santo monte me responde. Davi nos ensina um princípio aqui muito interessante, que também na adversidade devemos buscar o nosso Deus em oração, devemos levantar a nossa voz e clamar ao Senhor. Talvez você esteja vivendo dias de luto, dias de dificuldade no teu casamento, dias de aflição, talvez a tua loja, a renda caiu bastante, e nós sim vivemos dias maus. Se formos parar para pensar no inimigo, nós estamos há um ano ou há mais de um ano lutando contra um inimigo invisível que mudou completamente as nossas vidas, que mudou completamente as nossas agendas, a nossa rotina. Nós estamos lutando contra um inimigo que parece que só se multiplica, que parece que só avança. E isso pode nos levar à inquietação, ao desespero, à agonia, ao medo. E diante dessas circunstâncias, podemos tomar a decisão de nos levantarmos em oração e nos apresentarmos diante de Deus, erguendo a nossa voz. Depois disso, e olhando para o Senhor, e entendendo que Deus é o seu escudo, a sua proteção, e entendendo que ele pode clamar ao Senhor, e o Senhor do seu santo monte lhe responde, que Davi ele chega à conclusão, quando no verso de número 5 ele declara: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Quando estamos preocupados, ansiosos, a primeira coisa que perdemos também é o sono. Muitos vão dormir demais, mas a maioria, sem dúvida alguma, perde o sono, fica inquieto, a agonia bate o coração. Mas mesmo com tantos inimigos perseguindo, querendo tirar a sua própria vida, mesmo diante do desespero, a fala de Davi é: eu descanso no Senhor. Eu me deito, eu pego no sono e eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Tenha essa mesma confiança. Deite, aquiete,
acalma o teu coração, porque é Deus quem nos sustenta, porque é Deus quem nos ampara, porque é Deus quem traz refrigério à nossa alma, porque é Deus o nosso escudo, como o salmista Davi, ele acabou de nos ensinar. Em dias de aflições e dias de dificuldade como esses que estamos vivendo, que o nosso coração esteja confiante em Deus e encontre descanso no Senhor. Que nós venhamos, então, neste dia em que ouvimos esta palavra, pedir ao Senhor: Senhor, eu quero voltar a dormir em paz. Mas, Senhor, mais do que isso, eu quero voltar a viver em paz e a ter o meu dia em paz, pois eu confio no Senhor, porque é o Senhor Deus quem me sustenta. Que Deus assim te abençoe e um forte abraço.